Então, eu gostaria inicialmente de agradecer o convite. Voltar à UENF é um prazer muito grande. Eu tenho grandes colegas e amigos aqui, professor Messias, também nós seguimos a carreira juntos. Então, sempre é um grande prazer agradecer tanto o convite quanto o acolhimento aqui, né? E vai ser um prazer dividir com vocês o tema dessa palestra, que inclusive me foi dado pela própria equipe. Tá aqui, tá. Oi? Não. É para trocar. Aí, viu? É um tema que me foi oferecido pela organização e, de fato, ele encaixa direitinho no tema da palestra. Próximo. Eu vou falar dos solos ácidos, que são prevalentes nas regiões tropicais, né? E esse solo ácido, em pH abaixo de 5, o alumínio ele está na sua forma iônica, que é muito tóxica ao desenvolvimento radicular. Vocês vão ver exemplos disso. Então, impedem, sem o desenvolvimento radicular, você não tem absorção de água e nutrientes, e essa área de solos ácidos, ela coincide com áreas de baixo fósforo, né? E o fósforo, sendo um elemento fundamental para o desenvolvimento das plantas, também a gente precisa de um sistema radicular eficiente para absorção desses minerais, né? E o sistema radicular, então, eu vi até no vídeo vocês escaneando o sistema radicular. O sistema radicular é um componente extremamente importante e difícil de ser avaliado em campo, né? Então, programas de melhoramento dificilmente têm esse componente como um padrão de fenótipos, né? Então, a minha palestra, a próxima, vai ser... ele já está vindo tudo, né? Tá. Não, mas... Então, pode vir. É porque ele estava em camadas. Mas aí vai ficar mais difícil quem está online de perceber. No canto superior esquerdo, direito, aqui é complicado, nós clonamos, né, a Embrapa Milho e Sorgo junto com equipes do USDA, do Texas e de Cornell. Foi clonado um gene de tolerância ao alumínio em sorgo, é um membro da família MATE, e por homologia de sequência, essa primeira clonagem foi feita com base em clonagem baseada em mapa, e posteriormente foi clonado o gene homólogo nas duas espécies e são da família MATE. Então, esse gene ele codifica um transportador de citrato que é ativado no ápice radicular na presença do alumínio. Esse citrato na rizosfera, ele quela o alumínio e impede que o alumínio entre nas células, né? Então, esses dois genes eles têm similaridades, mas peculiaridades. O gene de milho ele é composto, aqui já está na parte inferior, também esquerda. O gene de milho está organizado em 3 cópias. O alelo que confere tolerância ao alumínio, né, codificado pelo gene MATE de milho, o alelo está organizado em 3 cópias, e se vocês virem esses picos, o vermelho e o preto, quer dizer que a expressão do gene ele colocaliza com o gene. Então, grande parte do controle da expressão do gene no milho, ele está junto com o gene. Então, a própria, trocando em miúdos, introgredindo o gene, você vai estar introgredindo todo o mecanismo de ação dele.
No caso do sorgo, a organização desse gene, já a região promotora do gene de sorgo, ela contém repetições, mini repetições, que são mites, onde se ancoram, que tem regiões cis que ancoram dois fatores em trans, que são o ORC e o zinc finger. Esses fatores, né, os mais tolerantes, aqui com uma expressão maior, ele tem 5 cópias. E o sensível, ele já tem um número menor de cópias, então é um modulador da expressão. Então, aqui você teria que trabalhar com o gene e os fatores de transcrição. Tá? Outra peculiaridade desses dois genes é que o gene de sorgo, né, o QTL, onde esses genes estão localizados, de sorgo explica em torno de 80% e de milho em torno de 30%. Então, são peculiaridades que isso vai influenciar estratégias de melhoramento de plantas, né? Só para vocês terem uma ideia do que é essa proporção da variância explicada. Aqui, a tolerância ao alumínio, que a gente vê em solução nutritiva. Vocês veem aqui o doador, isso aqui são genótipos de sorgo do Níger. Então, esses alelos, tanto de milho quanto de sorgo, são raros na espécie. O sorgo é originário da África, mas mesmo assim, na África tem regiões onde esse alelo não está presente. No caso aqui é um material do Níger, extremamente sensível. Vocês veem que a ponta da raiz está entumecida, né? Essa raiz não cresce, vocês estão vendo aqui, já é um outro exemplo. E quando introgrediu, aqui, ó, isso aqui é o quanto a raiz cresce comparada com, em toxidez de alumínio, comparada com o quanto ela cresceria se não tivesse o alumínio impedindo. Então, aqui eu vou falar muito de porcentagem, né? Aqui a fonte de tolerância ao alumínio de sorgo, ela cresce 100%, o sensível cresce na faixa de 20%. Você introgrediu o alelo superior, eles já passam a crescer quase 80%, 90%, porque o QTL explica 80%, como eu falei anteriormente. Já no milho, você tem a fonte de tolerância, que é uma linhagem cateto, né, que é uma raça ancestral. A sensível também continua crescendo 20%. As linhagens introgredidas, elas passam a crescer 30%, 50%, porque o QTL ele tem um efeito menor. Então, aqui é só para mostrar o que a raiz das linhagens sensível e da linhagem introgredida sem alumínio e o quanto o alumínio impede o crescimento dela. Aqui é um rizobox, onde vocês, quem estiver mais próximo aí no vídeo, vai ver que as raízes das linhagens introgredidas, elas conseguem crescer em solo com maior toxicidade do alumínio, que isso é um pouco o que acontece no solo natural. A calagem, ela atinge os 20 primeiros centímetros. E agora, com esse plantio direto, é muito difícil você ficar corrigindo o solo toda hora, né? Então, a ideia dessa tolerância ao alumínio é muito mais na parte subsuperficial. Tem o gesso, né, que controla isso. O próximo. Então, uma ferramenta muito importante no melhoramento assistido é ter marcadores alelo específicos, né? Porque, como eu já falei, o fenótipo é mais complicado, né? E foram gerados marcadores, né? Isso aqui é em sorgo, esses marcadores que a gente usa estão no intron do gene. Isso é um trabalho de associação para você detectar os marcadores que, teoricamente, seriam funcionais. Você pode detectar os funcionais ou não, mas algum marcador que te mostre que ele tenha uma associação com a tolerância. Então, isso foi um trabalho de 2014. E esses SNPs são convertidos em marcadores do tipo CASP, que são marcadores fluorescentes que você consegue ler ou em PCR tempo real, a gente usa muito leitores de placa. Tá? Esse já é o de milho, né, que é um SNP na região promotora do gene. Aqui é o padrão. A gente tem o alelo superior, o alelo
de sensibilidade, os heterozigotos. Aqui é um padrão típico de um retrocruzamento assistido, heterozigoto com homozigoto sensível na proporção 1:1. Então, esse é o padrão que a gente vê no sistema de retrocruzamento assistido, né? O efeito, ele aumenta a raiz, mas o efeito na produção de grãos. A gente tem áreas contrastantes para toxidez de alumínio, tanto de 0 a 20 quanto de 20 a 40, que é a área controle, que é a área de toxidez de alumínio. E em sorgo, a gente tem um efeito, um ganho de 0,5 tonelada por hectare para cada substituição alélica, né? Nas duas linhagens, você chega a ter 1 tonelada. A diferença aqui é a população cultivada em solo, né, na região controlada aqui, na área controlada corrigida, o solo ácido corrigido. Os tolerantes, eles perdem muito pouco, né? Eles são altamente, têm a produtividade equiparada, e os sensíveis, eles têm uma perda aí em torno de 1 quilo por hectare. Próximo. O milho, esse foi um trabalho relativamente recente. Eu tenho que dividir aqui que essa parte cinza é 1 ano que a gente irrigou completamente, né? Teve a irrigação aqui, esse gráfico aqui, a disponibilidade hídrica no solo. E no vermelho foi o 2º ano que teve um veranico, aquele veranico que dá em fevereiro. 15 dias que a disponibilidade hídrica no solo baixou aí quase a 0 na época de enchimento de grãos, né? Aqui são híbridos, os mais claros são os híbridos sem o alelo. Aqui só tem, no caso de milho, só tem uma linhagem que tem o alelo de tolerância, então aqui a gente introgrediu apenas em uma das linhagens. Quando nesse primeiro ano tem o milho plantado na área com alumínio e na área sem alumínio. No controle, então, essa é a condição ideal. Choveu bem o ano inteiro e o solo está corrigido. Então, a média aqui dá de 8.000 quilos por hectare. Quando nessa área extremamente bem irrigada, você tem o problema de toxidez de alumínio, você já começa a ter uma perda, né, de produtividade, e os híbridos com um alelo do gene de tolerância ao alumínio, eles mantêm aí em torno de 1.000, 1.300, em torno de 20% da produtividade. No ano que tem seca, né, mas na área altamente corrigida, então essa época simularia a safrinha, que você já está com o solo corrigido, mas você tem um déficit hídrico que é exatamente no fim da safra que acontece. Aí você também já tem um ganho maior, né, que todo mundo sabe que o estresse hídrico é o pior de todos, né? Você já tem um ganho, uma perda maior de produtividade, uma manutenção com o gene. Então, não é o gene que confere tolerância ao alumínio, mas o fato de as raízes se aprofundarem, igual eu mostrei anteriormente, é que está trazendo isso. Essas áreas, né, abaixo de 40 centímetros, a gente não tem uma ideia aí da toxidez de alumínio. E aqui a condição mais estressante, que seria com alta toxidez de alumínio e déficit hídrico. Aí você chega a ter ganhos aí de até 50%. Aqui são média de 4 combinações híbridas, tá? Com 3 linhagens isogênicas. Aqui são 4 híbridos em claro e 12 híbridos na comparação mais escura. Então, não é só um background genético, aqui é uma mistura de vários, né? Então, pode manter. Vocês vão, né, todo mundo vai pensar, mas será que esse problema acontece só nas linhagens, né? Nas linhagens ancestrais? Não. Esse é um artigo que a gente publicou, são linhagens elites do programa de melhoramento da Embrapa. Tem as linhagens com mais tolerância, aqui são as linhagens que têm o alelo superior, que são muito poucas, né? Vocês estão vendo aqui. Mas você tem um componente muito grande que tem sensibilidade.
Esse é um trabalho recente que a gente está fazendo em parceria com um parceiro privado. A gente fez um screening nas linhagens de milho elites deles. Esses são os nossos padrões, eu sempre vou mostrar, né, em porcentagem, a mais sensível, padrão de sensibilidade, padrão de tolerância. Você tem tanto linhagens mais tolerantes, que não é derivada desse alelo de tolerância, que a gente já fez a genotipagem. Você vê raízes maravilhosas. Então, esse não é o alvo de uma introgressão, mas essas linhagens aqui já seriam, né? Se são linhagens que o melhorista gosta, essas seriam alvo de serem introgredidas, tá? Próximo. Né? Então, a gente tem esses marcadores que você pode fazer um screening no seu banco de germoplasma, tanto elite quanto o outro, né? A gente fez isso já em linhagens do Níger, do Mali. No Níger não achou o alelo, a gente teve que introgredir. No Mali ele já tem o alelo, então é muito melhor você trabalhar com o seu germoplasma que você já tem, né? Você já conhece. Então, se você tem um alelo em um germoplasma que já é do seu, né, do seu nicho, é muito mais interessante. E a gente tem isso para milho e sorgo, né? A gente tem isso já implementado nos programas nossos, nos GCPs, que esses parceiros do Mali, do Níger, são do Generation Challenge Program, de centros internacionais e setores privados. E a gente tem esses genes, né, que podem ser alvos para transgenia, caso tenha uma espécie diferente próximo para introgredir esse alelo do interesse. Outro gene que também é muito interessante e foi resultado de... Esse artigo foi publicado em 2012 pela equipe do IRRI, é o PISTOL. Esse é uma região genômica muito grande entre duas variedades de arroz. Esse gene, ele codifica uma proteína quinase que altera a arquitetura radicular e aumenta a produção de grãos e biomassa em arroz. Tá? Aqui é tanto em variedades transgênicas quanto via melhoramento assistido. De novo, esse gene está presente nas variedades de arroz de terras altas, também não são alelos raros. Próximo. Então, por estratégias de mapeamento comparativo, associação, mapeamento de QTLs, a gente validou alguns homólogos desses genes em milho e em sorgo. A gente está vendo aqui, né, que são alelos que contribuem para diferenças na arquitetura. Em sorgo, a gente fez tanto arquitetura quanto morfologia em 3D. Né, o próximo. E identificamos esses alelos do pistol que têm um efeito mais interessante, são os do sorgo. Tá? São alelos que contribuem, né, para a arquitetura radicular, componentes de superfície radicular, e tanto em germoplasma do Brasil quanto da África, tá? No oeste da África aqui, são alelos que estão contribuindo aí positivamente para a produção de grãos via modulação da arquitetura radicular. Próximo. Então, em sorgo, foram feitos vários, cada círculo desse é uma população, com mapeamentos de QTL, mapeamentos biparentais, mapeamentos associativos. Existem regiões que integram um número grande de QTLs e colocalizam o alelo da tolerância ao alumínio, do MATE, e um dos alelos do pistol. E, de novo, esse gene é uma família multigênica, tanto em milho quanto em sorgo, mas tem alelos de genes específicos dessa família multigênica que estão mais associados. Né? Aqui são, de novo, os mesmos marcadores, a gente tem como
identificá-los, né, mesmo em bancos de germoplasma, em linhagens, os alelos positivos, né, contribuindo aí para a produção de grãos. Aqui é uma transgenia que nós fizemos com esses alelos superiores. Isso são plantas de milho. Aqui não está muito bom, mas a raiz é bem diferente. Mas aqui dá para ver o que a gente quer ver, a produção de biomassa, que são plantas de milho com 40, 45 dias. De novo, são alelos que podem ser usados tanto em transgenia, piramidando esses alelos para a tolerância à seca, que é o objetivo de todo o programa de melhoramento, né? O próximo, por favor. Então, nem só de genes candidatos se vive um programa de melhoramento. Aqui eu só trouxe essa ideia, que é a linha de pesquisa da Maria Marta, que amanhã o Roberto vai falar muito mais sobre isso. Definição de mega ambientes para serem usados para terem focos, né? A gente tem ambientes da safrinha, da safra, que aí dá para focar, reduzir o número de ensaios, né, com condições, usar esses fatores ambientais como cofatores em análises de predição, de associação. Essa, de fato, não é muito a minha área, mas são linhas de pesquisa que vêm sendo implementadas. O próximo. Né, toda a parte de predição genômica que eu não vou entrar aqui, mas baseado muito em genotipagem em larga escala, fenotipagem, cross-validação para teste de híbridos, né, para avaliação em sílico de híbridos não testados ou para avaliação em ambientes não testados, usando aqueles componentes dos mega ambientes. Então, isso é um mundo, tudo bem, pode estar aí, e a interface, né, entre essas predições genômicas e a genômica funcional, onde aqueles alelos, né, aqueles alelos superiores, o uso desses alelos como cofatores você tem um ganho de acurácia na predição. Então, isso são estratégias, né, de pegar esses alelos e só para ter um paralelo, os alelos de fósforo têm um componente, explica uma condição muito menor, uma proporção muito menor de uma produção de grãos, porque eficiência no uso de fósforo é uma característica bem mais complexa, e pensa isso que isso vai ficando mais complexo à medida que você aumenta a complexidade, né? Claro, aumenta a complexidade da fenotipagem, que é no caso de seca, né? Então, a gente tenta conciliar informações para gerar melhores ganhos de predição. Então, só para finalizar, né, são as oportunidades. Um programa de seleção assistida, principalmente para as empresas privadas que têm esses programas, não é uma ideia, não é fácil, a gente fica na teoria. Né? Eu estava até contando que a gente hoje, essas 2 semanas, nós estamos implementando um programa de retrocruzamento básico, que é o programa mais simples, o esquema de melhoramento mais simples e o esquema mais simples de retrocruzamento, de seleção assistida que existe. E não é trivial, né? Então, a caso da contratação de serviços de genotipagem é uma opção muito mais viável, né, do que a gente ter que fazer. A gente voltou aos SSRs, os SNPs são de fácil execução, mas os microsatélites, a gente teve que voltar a isso. As grandes genotipagens, né, em larga escala, você tem os GBS, os chips de DNA, então existem uma infinidade de tecnologias. Você tem essas conversões de polimorfismos derivados de GBS que são de difícil
manipulação, né? Precisa de bioinformática e converte esses marcadores em sistemas de primers. A gente tem o Snipper, que é da Diana, DartSeg, da Diversity Arrays, e eu estava até conversando, né, com o Roberto, a gente está começando a trabalhar com o EIB, que é o Excellence in Breeding. Eles fornecem serviços, mas também a gente não sabe nem até quando. Então, para a nossa situação, ainda seria o custo de 10 a 15 dólares por amostra para um número restrito de marcadores. Então, assim, ainda tem o tempo, tem o custo que você tem que gerar os dados de marcadores em a 4 semanas, porque senão as plantas florescem e toda a seleção assistida não pode ser feita. Então, resumindo, né, são estratégias que a gente tem oferecido, né, que é para, voltando ao título original da palestra, para baixos e médio input, né? As variedades aí a gente espera ter. Hoje a gente não tem genótipos elites da Embrapa com esses genes, até porque híbrido da Embrapa hoje ele não é o mais vendido no Brasil, né? Ele está aí na faixa de nem sei quantos por cento, mas é muito pouco. Então a ideia é fazer com que esses genes cheguem mais rápido ao público via as empresas, né? Que a própria Embrapa, ela já teria limitações aí de atender um público muito amplo. Então, gente, de novo eu agradeço a presença e a atenção de todos e me coloco aí à disposição ao final da palestra. Obrigada.